pessoas vocês deviam convidar no programa e perguntar quem quer bater o campeão Trovoada. Porque eu é que tenho o título, então não posso querer bater mais ninguém. Do país tive 3 formações. Fiz uma formação em Brasília com o mestre José, que é o Brasil, né? Fiz uma formação em Marrocos. Nós estamos a bom caminho, graças à Federação Angolana de Lutas, na pessoa do senhor Kindieko Luvumbo, que é o presidente, que são 9 de greco-romana como campeão nacional, 9 de luta livre como campeão nacional, então somos 18 títulos como campeão nacional. O mundo agora temos o livre-arbítrio, cada pessoa é livre de fazer o que quer. Se eu escolhi ser feiticeiro, respeita a minha opinião. Exatamente. Se você escolher ser pastor, também vou respeitar a tua opinião. Quando nós falamos e não provamos, então, as pessoas começam a pensar... Tudo isso são medalhas. São algumas das medalhas. O pai pediu que eu e o meu irmão mais velho começássemos a praticar desporto, porque os vizinhos, quando soubessem que nós praticávamos, automaticamente se limitariam em abusos. O título de campeão nacional de luta livre, catch. Esse cinturão veio da Bélgica. Até agora a sociedade angolana e africana no geral, quando vejam alguém usar uma calça jeans, é alguém globalizado. Mas quando viram um senhor soba com pano e o chapéu tradicional, dizem que é bruxo. Por MMA, muitas pessoas chamam UFC, né? Que é a liga maior no mundo. Já fiz 2 lutas, a primeira fiz na conta do clube AFC. Os meus planos futuros é trazer medalhas para Angola, trazer uma medalha principalmente africana. E começou como se fosse uma brincadeira, até ganhar a paixão, tirar de hobby e tornar como profissionalismo. Faço o MMA também, agora tenho o cartel de 2 vitórias contra 0 derrotas. Mas agora quero ser treinador principal, não da sênior. Por isso precisei primeiro ser formado para depois formar. Por outra, nós temos pessoas que podem nos apoiar, tal como o boss Luzaiado Simba, que é da casa LNS. Nós gostaríamos imenso que abrangisse ou abraçasse o nosso projeto. Que quando a pessoa faz catch não é oculto, ou que não usa ciências ocultas, usa. E não é proibido. Mas dentro da luta olímpica nós temos 3 estilos. Eu já nem lembro qual é qual, mas essa é a primeira medalha da minha vida, que eu nunca esqueço. Nunca vão se ver nem sequer uma cabeçada tradicional, não. Mano, se eu vou deixar cair alguém com soco, porque eu passei para aprender isso. Eu prefiro fazer o estilo americano. Mas não quero dizer que eu vou proibir outros a fazer o estilo tradicional africano. O monitor que me recebeu na luta foram 2, foi o Geeks e o Cabelo Mouse. Eu prefiro fazer o estilo americano, mas não quero dizer que eu vou proibir outros a fazer o estilo tradicional africano. Mais de 500 lutas. E será que todas as lutas... Nós vamos dar à população angolana, africana e mundial aquilo que eles querem. Quem quer o tradicional africano, que assista ao tradicional africano. Quem quer também o estilo americano, alemão, francês, que assista. É povo de Angola, povo de Luanda. Aqui está o vosso campeão Trovoada, de Cabinda ao Cunene. Só temos um site oficial, que é Angola Última Hora, do engenheiro Bravo Trido. Para você, jogador, lutador, músico, tudo que você faz na vida precisa de publicidade, precisa de imagem, de qualidade, 4K, é só aqui com o engenheiro Bravo Trido, Angola, Última Hora. One love. Boa tarde, caros internautas. Sejam bem-vindos todos que nos acompanham aí a partir das vossas casas. Chegou o momento de acompanhar o vosso programa Angola Última Hora. E quem fala aqui é o vosso apresentador Boaventura Bernardo Ginga. E sem se esquecer também aí atrás das câmaras cumprimentamos nosso querido irmão, o engenheiro Bravo. Recebemos aqui hoje o nosso campeão, o campeão Trovoada. Eu acredito que só ouvir este nome, realmente as pessoas estão a ficar mesmo temidas. E campeão Trovoada,
Bom dia. Bom dia, sim. É mesmo um real prazer para nós te recebermos hoje aqui no nosso programa Angola Última Hora. Como é que se sente? Epá, o prazer é todo nosso, é partilhado, né? Agradecer aqui ao vosso programa pelo convite formulado, Exato. uma vez que isso mostra a preocupação não só de atender os músicos, futebolistas, né? Certo. Mas de todas as pessoas fazedores ou aquelas pessoas afamadas a nível de tudo quanto fazem. Então, o meu grande obrigado para a equipa toda da produção. Obrigado a Deus mais uma vez, seja mais bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Então a nossa primeira pergunta será dirigida e nós gostaríamos muito de saber se o campeão pode nos falar um pouco do seu histórico, como é que tu começaste nesse mundo da luta livre até que chegar neste momento. Bem, eu sempre que começo a contar o meu percurso ou então o que me levou a fazer lutas, parece um bocado cômico para pessoas, né? Nós nascemos numa família que eu tenho 3 irmãs à frente de mim. Logo, urgiu a necessidade de ter alguém na família que tinha que praticar o desporto, como não podia ser meninas na altura, né? Exatamente. Então, o pai pediu que eu e o meu irmão mais velho começássemos a praticar desporto, porque os vizinhos, quando soubessem que nós praticávamos, automaticamente se limitariam em abusos a nível de casa. Tudo começou por lá, mas depois a paixão cresceu. Surgiu a necessidade depois de ter que experimentar o mundo competitivo e hoje eu sou o campeão trovoada. Dizer que comecei a fazer lutas precisamente em 2000. Exato. Bem, eu agora estou com 19 anos de carreira e próximo ano fecho carreira como lutador amador. Exato. Na altura, quando eu comecei, começou como se fosse uma brincadeira. Até ganhar a paixão, tirar de hobby e tornar como profissionalismo. Então, esse é o meu pequeno percurso. O meu primeiro clube foi o Clube Desportivo, Associação Desportiva do Golfe. Exatamente. Nós treinávamos ao pé do Quimbango, na altura com o Mestre Mendes, o Cabelo Mau, entre outros, e dentre muitos que já não praticam, né? E depois, em 2009, eu saio desse clube, Associação Desportiva do Golfe, vou para o Clube Desportivo Super União. De 2009 para aqui são 10 anos que eu estou nesse clube. Dali nunca mais saí. E quem realmente foi o seu primeiro mestre nesse mundo da luta livre? Na altura, quando nós treinávamos, nós tínhamos vários instrutores. Exatamente. Mas como é sabido, os atletas novos são recebidos pelos monitores e não instrutores. O monitor que me recebeu na luta foram 2, foi o Geeks e o Cabelo Mau. São as pessoas que me receberam, as primeiras pessoas que começaram a me ensinar as caídas, as primeiras projeções, e com o tempo vim saborear o bebê do mestre Chao Chao, que para muitos parece lutador profissional, mas também na altura era treinador amador. Bebi do avô Baiaia, que é o Cap Denzu na altura, conforme nós chamávamos, e dei minha sequência com o mestre Ense, o mestre Pablo e o falecido, que é uma descansa em paz, o diretor técnico na altura, o mestre Fabiano Camonoco. São essas pessoas que poliram e moldaram o Trovoada. Exatamente. E qual foi o primeiro nível que tu iniciaste com ele no mundo da luta livre? Bem, como todo mundo iniciante, né? Nós quando chegamos para o desporto, o que temos que fazer primeiro é aprender a base. Então comecei com a base, da base fiz outra base, depois fiz o intermédio, depois fiz o sentido profissional, porque agora eu sou um atleta de alto rendimento. Dentro da luta livre, será que realmente tem também classes ou se não tipo de estilos que o campeão Trovoada pode nos esclarecer aqui? Bem, a luta é uma modalidade. Exatamente. E só para dizer que é a modalidade cofundadora dos Jogos Olímpicos, quer antigos como os Jogos Olímpicos modernos. Dizer que é uma das lutas mais antigas do mundo, né? Porque já vimos os Aristóteles, entre outros, falavam de luta. Nas muralhas egípcias fala-se das lutas, ou tem imagens rupestres que tratam sobre a luta. Mas dentro da luta olímpica nós temos 3 estilos. Temos a greco-romana, que é a luta feita da cintura para cima,
né? Temos a luta livre e a luta livre feminina. Como já é feminina mesmo o termo, só difere da luta livre masculina porque há algumas chavezinhas que não são autorizadas para as meninas, que é feita o corpo todo, como o estilo diz que é livre. Mas além dessas, nós temos as lutas de praia, temos a pancreagem, temos as grappling. A luta é um prato que tem muito tipo de estilos, mas as três principais são as olímpicas, que fazem participação nos Jogos Olímpicos de verão, que é a luta livre, a luta greco-romana e a luta feminina. Ok, muito obrigado. E acabaste de nos dizer aqui da sua entrada no mundo mesmo da luta livre, que foi em 2000, não é? E o seu primeiro mestre, você lembra, você não seu primeiro instrutor, lembra do seu nome? Lembro. Quando eu cheguei no clube na altura, nós tínhamos 3 instrutores. Exatamente. Tínhamos o mestre Mendes, tínhamos o Cabelo Mau e o Giggs. Eles eram instrutores e monitores, porque eu tinha um instrutor em frente e eles eram os monitores. Sim. E até cá, realmente, quantos combates que o campeão Trovada já lutou? Mano, são 19 anos de carreira e eu não sei definir quantas lutas eu fiz, porque eu tenho certeza que passam de 500 lutas. Então, Uau, 500 lutas! São mais de 500 E lutas. será que todas as lutas foram mesmo aqui em Angola? Estamos a falar de 2 coisas diferentes. Exato. Falar de Angola e falar do meu percurso como atleta. Em Angola, eu conto essas todas as lutas, porque tem amistosos, tem interclubes, tem interprovinciais, tem nacionais. Eu sou 6 vezes campeão provincial, né? Fiz o provincial de 2007, que tive medalha de bronze, que é a minha primeira participação. Depois voltei a fazer 2010, 12, 15, 16. Por que eu digo que sou 6? Porque faço greco-romana e luta livre. Então sou 4 vezes campeão na luta livre e 2 vezes na greco-romana. Isso é no provincial. A nível nacional, ostento agora 9 títulos, que são 9 de greco-romana como campeão nacional, 9 de luta livre como campeão nacional. Então soma 18 títulos como campeão nacional. 18 títulos como campeão nacional. Eu gosto de falar com provas, né? Exatamente. Porque quando nós falamos e não provamos, então as pessoas começam a pensar. Tudo isso são medalhas. São algumas das medalhas Exato. que eu colecionei para trazer. São as medalhas mais importantes que eu tenho, além das outras que eu deixei em casa. Exato. Então, além do percurso nacional, eu tenho um cartel também internacional. Exatamente. Eu sou o campeão da Zona 4, 2016. Sou o campeão da África Central 2017. Esses 2 torneios foram realizados em Kinshasa. Exatamente. Sou o 3º classificado, ou então sou medalhista de bronze no Campeonato Africano das Nações, que é essa medalha aqui que vós vedes, African Championship Port Harcourt. Foi realizado na Nigéria. Na Nigéria. Né? Sim. Além disso, também, essa aqui é o primeiro festival de artes marciais que eu fui para o Ambo. São N medalhas do Comitê Olímpico. Essa aqui é do torneio que eu vos disse da África Central, que foi em Kinshasa 2017. Outras até eu esqueço. Essa aqui é de jiu-jitsu brasileiro. Quer dizer, além de fazer a luta livre, faço o jiu-jitsu brasileiro. Faço o MMA também. Agora tenho o cartel de 2 vitórias contra 0 derrotas. E, olha, mano, são tantas medalhas que eu já nem lembro qual é qual, mas essa é a primeira medalha da minha vida, que eu nunca esqueço, que é o do 5º Campeonato Nacional de Wrestling. Foi que eu consegui em 2010, na greco-romana. Em 2010. Sim. E até cá, realmente, são quantos títulos que o campeão Trovada já recebeu? Eu tenho 18 títulos como campeão nacional e tenho 6 como campeão provincial. Exatamente. A nível de Angola. Tenho 3 títulos a nível da África Central, porque fiz um da luta livre e 2 da luta livre e outra da greco-romana. A nível da África Central, tenho uma medalha de bronze a nível do campeonato africano e nada a nível do mundo ainda. Quer dizer, bem, não vamos falar assim tanto do nível internacional, porque já chegaste também de combater em outros países também fora mesmo de Angola. Quer dizer, é uma coisa já que fica, que está classificada já no nível mesmo internacional. Bem, eu acho que a nossa 6ª pergunta será: quantas competições já participaste?
Quantas competições já participei? Já fiz um torneio em Bruxelas, Bélgica. Já fiz um camp training na França, precisamente em Lyon e em Paris, que é no Lyon Saint-Priest. E o nome do clube esqueço, em Paris, mas tenho fotos e vídeos. E para quem quiser pode ir para o YouTube, escrever o Campeão Trovada que vai ver o resto. Fiz o Campeonato do Mundo em Hungria, Budapeste, o ano passado. Fiz o Campeonato Africano das Nações em Marrocos. Fiz também na Nigéria, onde eu consegui a medalha de bronze. Além dali, tenho várias experiências como atleta. Por que eu me trato como atleta de alto rendimento? Porque diplomas do país quanto ao desporto diz que é considerado atleta de alto rendimento todo aquele atleta que tenha conseguido, no mínimo, uma medalha de bronze a nível dos campeonatos oficiais africanos ou mundiais. E por eu ostentar um desses, então, automaticamente me sinto atleta de alto rendimento. Além dessas competições como lutador, também participei de outras competições como oficial, porque no mandato passado da federação fiz interino do secretário-geral. Participei no Congresso Internacional da Federação Internacional de Lutas em Mâcon, França, né? É uma cidade dentro de Lyon. Participei também no Congresso da África, que foi em Marrocos, precisamente em El Jadida, é uma cidade dentro de Marrakech, onde também ostento o título de presidente da Olfem a nível de África. A Olfem é o título dos grandes famosos a nível de África, atletas que fizeram renomes a nível de África, e eu é que sou uma das pessoas encarregado para fazer as suas distinções e entregar os galardões. Formações que já tiveste fora do país? Fora do país tive 3 formações. Fiz uma formação em Brasília com o mestre José, que é o Brasil, né? Fiz uma formação em Marrocos com o Christian Danga. Foi formação des entraîneurs d'élite, primeiro nível. Fiz uma formação, 2 formações em Kinshasa e 3 formações a nível de Angola. Aqui fiz uma formação com o falecido diretor técnico Fabiano Camonoco. Fiz uma formação com o Comitê Olímpico Angolano, né, que é o do dirigismo desportivo, e também fiz uma recém-formação quase 2 meses atrás com a Federação Angolana de Lutas. Com a Federação Angolana. Campeão Trovada. Nós gostaríamos de saber uma coisa também. Nós sabemos que tu és lutador da luta livre, mas será que pode nos dar uma ilustração nessa transição mesmo que existiu entre um lutador da luta livre ser transmitido mesmo no mundo do catch? Bem, eu queria explicar uma coisa que precisamente eu sinto que a sociedade angolana recebeu ou interpreta mal. A princípio, luta livre é amador e luta livre é profissional. É tal como temos o boxe. Temos o boxe amador, também temos o boxe profissional. As regras de luta de boxe amador e profissional diferem, de tal modo também que as regras de luta amadora e luta profissional diferem. Por que é que chamamos de catch? Eu gostaria de começar ali. Porque é um desporto que começou na Inglaterra, dos ingleses, e catch é um termo em inglês que significa captar ou capturar, ou pegar ou segurar. Dali surge o catch, porque antigamente era catch as can catch, quer dizer, segura o que puderes segurar. Então, ao longo dos anos, o termo mudou. Já não era tratado de catch, passou a ser chamado de professional wrestling, ou então luta profissional. Nós em África, as pessoas vejam mais a luta tradicional, que é o que pessoas tratam como catch fetiche. O que nós em português podemos dizer o catch tradicional africano, que aparentemente demonstra cenas de feitiçaria, tal como a imagem está suja devido à nossa menina Yola, né? O que é isso? Nós
no catch temos estilos de luta. Exato. Temos o estilo tradicional africano, temos o estilo europeu, que é o estilo francês, alemão, e temos o estilo americano, que é muito mais sabido e conhecido devido à expansão e à difusão do WWE, Exatamente. que é uma liga de catch. Agora, nós como africanos não podemos esquecer as nossas origens, aquilo que nossos ancestrais faziam. Nós sabemos que usar a miçanga, usar as ráfias, usar o batuque é o típico africano. E até agora a sociedade angolana e africana no geral, quando vejam alguém usar uma calça jeans, é alguém globalizado. Mas quando viram um senhor soba com pano e o chapéu tradicional, dizem que é bruxo. Então a sociedade já acolheu as coisas dessa forma. Nós gostaríamos de mudar esse quadro, de tal forma que quem usa o estilo tradicional africano não é precisamente um bruxo, mas realmente é alguém que faz o estilo tradicional e demonstra a cultura africana. Em África tocamos batuque, em África usamos, na antiguidade as pessoas usavam cenas do gênero. Na antiguidade comíamos carne crua. O branco trouxe a modernização. As pessoas levaram muito a modernização, esqueceram que somos bantu, né, que temos nossas origens. O catch tradicional africano tenta explicar para pessoas aquilo que é o tradicional africano. Só que, como o termo feitiço em si diz que é uma ciência oculta, onde as pessoas usam o ocultismo, então dali surge o modo tradicional africano, querendo também exibir o feticismo africano. Ou então a tradição africana, né? A tradição africana. O europeu, quando faz a luta, ele põe música, vem dançando o jazz, o pop, se calhar o rock, chega. Quando faz isso, há jogos de luz, porque aquilo é a cultura deles. O africano, quando vem, traz o saxofonista, que é mais conhecido por fanfarrista. Ele chega, toca, ele tem que dançar, mostrar o tradicional africano, né? Algumas coisas que são praticadas no catch é o ocultismo, não vamos negar. Não é que quando a pessoa faz catch não é oculto, ou que não usa ciências ocultas. Usa. E não é proibido. O mundo agora temos o livre-arbítrio, cada pessoa é livre de fazer o que quer. Se eu escolhi ser feiticeiro, respeita a minha opinião. Se você escolher ser pastor, também vou respeitar a tua opinião. Mas também não quer dizer que todo fazedor de catch é bruxo, ou faz o tradicional, mostra o feiticismo. No meu caso, eu sou cristão. Pessoas podem ir para onde quiserem ver os meus vídeos, nunca vão se ver nem sequer uma cabeçada tradicional, não. Mano, se eu vou deixar cair alguém com soco, porque eu passei para aprender isso. Pelo treino mesmo. Sim, eu prefiro fazer o estilo americano. Mas não quero dizer que eu vou proibir outros a fazer o estilo tradicional africano. Tal como Mabocotó, agora veio a Iola, temos a Avó Baiaia, fazem um tradicional africano. Eles fazem e mostram o feiticismo africano. Então não vamos ser contra. Respeitemos a opinião de cada um, respeitemos as decisões e a forma de vida de cada um. Mais ou menos isso. Bem, realmente, qual é o impacto do feitiço dentro dessas lutas? E essas pessoas que usam mesmo o feitiço, por que eles se inclinam muito naquilo? Por que não deveriam mais se inclinar na técnica ou na aprendizagem mesmo para ter uma experiência que podemos dizer assim puramente técnica? Porque fazem um estilo tradicional africano. É a simples resposta. Por eles fazerem um estilo tradicional africano, então não quer dizer que eles não sabem fazer técnicas, atenção. Porque se você lhe enfrentar na rua e dizer vamos lutar e não usa até o feitiço, ele vai te pancar sem o feitiço. Mas na maioria das vezes eles querem demonstrar o tradicional africano para criar o impacto, né? Eu já fiz lutas, quando eu vou para o sul de Angola lutar, as pessoas querem ver o WWE, o estilo americano. Mas quando eu vou ao norte de Angola lutar, eu faço técnicas, depois me dizem assim, vou introduzir um bocado que dizem, né? Salela bisoquice. Quer dizer, nos demonstra, mas pô, eu não faço feitiço. Então eu me sinto limitado, né? Nós vamos dar à população angolana, africana e mundial aquilo que eles querem. Quem quer o tradicional africano, que assista ao tradicional africano. Quem quer também o estilo americano, alemão, francês, que assista. Cada um é livre de fazer a sua escolha. Quer dizer, cada um é livre de escolher o seu campo.
Certo. e de seguir mesmo os seus gostos. Certo. Isto que foi a palavra do campeão Trovada. Justo igual. Bem, eu acho que vamos passar numas outras Agora, perguntas. só queria referenciar aqui a minha introdução no catch. Exato. Eu comecei a fazer catch muito tarde. Por quê? Porque eu não gostava de fazer o catch. Ok, Eu também tinha esse equívoco, porque eu sou filho de um pastor. ok. O meu pai é pastor e é da igreja Mensagem, que dizem dos branamistas. Só para você ver. Então eu não me via, não me revia a fazer o catch quando meu pai é pastor, prega pessoas a saírem de más caminho ou de maus caminhos. Então, até me convencerem que não vou precisar pegar feitiço para fazer o catch, dali eu inclino para o catch. Eu comecei a fazer catch em 2012, de uma forma oculta, e oficialmente em 2014 subo para o ringue pela primeira vez. O que eu não vejo hoje. Hoje as pessoas fazem o catch, aprendem o catch com 3, 4 meses e sobe no ringue para ir lutar, mano. Ok. Qual a experiência que você tem? Eu precisei de 2 anos Sim. para subir em cima do ringue. Exato. Tinha que me preparar. E quando subi, comecei a fazer a coisa perfeitamente. Motivo pelo qual eu subo a fazer o catch em 2014 e em 2015 consigo ultrapassar a maioria das pessoas e recebo isso aqui. O título de campeão nacional de luta livre catch. Esse cinturão veio da Bélgica, quem trouxe é o mestre Shaolin. Quando eu estive lá, eu tinha um cinturão antigo, então fui lá também para ver se conseguíssemos mudar. Desculpa, e profissionalizar as isto coisas. foi conseguido aqui em Angola? Isso foi conseguido aqui em Angola, mas é made in Bruxelas. Veio da Bruxelas e aqui tem o número da licença do cinturão. Quer dizer, se parecer mais alguém dizer que é campeão, então cobrem um cinturão e virem um cinturão, cobram o número da O licença. número da licença. Sim. Quer dizer, até a prova de contrário, não existe mais ninguém além do campeão Trovada que tem esse cinto. Ou cinturão. Eu tenho o cinturão de campeão nacional de luta livre profissional. Mas também há mais 2 cinturões. Tem um cinturão da campeã mulher, né? Da campeã de luta livre profissional, que é a Donzela Ramona. E temos o cinturão dos pesos pesados a nível de Angola, que quem está a ostentar agora é o Rei Nonai Mustafa, ou então Manuel Zacarias, que é o nome do registro. Ok, muito obrigado por isso. As competições já passamos. Então, as formações que tiveste fora do país? Bem, eu acho que possivelmente o próximo ano eu vou formular o meu currículo vitae desportivo e vou junto à federação, porque possivelmente o próximo ano paro de fazer a vida competitiva amador Ok. e possivelmente me torne treinador das lutas amadoras. Já sou, mas queria ser treinador da seleção angolana de lutas. Algumas vezes prestei serviço como preparador físico das seleções, mas agora quero ser treinador principal, não da sênior. Por isso precisei primeiro ser formado para depois formar. Olha que também sou formador a nível da federação, já orientei 2 formações a nível da Federação Angolana de Lutas, mas agora gostaria de ser treinador nacional, né, e levar avante, porque eu só consegui uma medalha de bronze, mas eu quero fazer futuros campeões africanos, futuros campeões mundiais e possivelmente, quem sabe, em Jogos de Los Angeles em 2028, Exatamente. termos os futuros campeões olímpicos em Angola.
Mas será que esta decisão é simplesmente uma pausa que o campeão Trovada vai fazer, ou se não é uma decisão realmente assim definitiva? Porque que antes de responder, eu gostaria de dizer assim: o maior sonho de um atleta olímpico é fazer Jogos Olímpicos. O meu maior sonho foi fazer Jogos Olímpicos. E eu tenho até fevereiro do próximo ano para qualificar para os Jogos Olímpicos. Caso eu qualifique, eu vou fazer Jogos Olímpicos e depois desisto. Por isso que eu disse que vou deixar a minha vida de atleta ativo para a luta amadora em 2020. Porque é um ano olímpico, eu vou tentar fazer Olimpíadas. Se não conseguir, então desisto. Quando eu parar de fazer lutas amadoras, vai ser para toda a vida. Mas como lutador amador, sênior. Porque depois dos 35 anos, posso voltar a fazer luta como veterano. Então, como ainda não tenho 35, embora que a careca veio cedo, mas vamos tentar, se calhar no futuro, no veterano, conseguir. Quer dizer, realmente, se podemos entender melhor, praticamente vai sair do campo amador para poder pular no campo profissional. É mesmo isso. Tá bom. No lado profissional, eu não faço só o Pro Wrestling, que é o catch. Eu também inclinei agora para o MMA, que é Mixed Martial Art, ou Artes Marciais Mistas, mais conhecida por MMA. Muitas pessoas chamam UFC, né? Que é a liga maior no mundo. Já fiz 2 lutas. A primeira fiz na conta do clube AFC, agora fiz pela DLM, que é a DSTV Liga MMA. E eu sou um atleta dentro dessa liga, mas no lado do MMA pertenço ao clube Matilha BJJ, ou então Matilha Brazilian Jiu-Jitsu, que é do mestre Walter Lobão. E podemos saber qual é o clube pela qual o campeão Trovada está exercendo as suas funções neste momento aqui? Eu tenho 2 clubes. Na luta amadora e na luta profissional, sou atleta do Clube Desportivo Super União. No MMA, sou atleta da Matilha BJJ. E daqui, por exemplo, daqui a 5 anos, ou se não a 7 anos, quem é realmente que gostaria de ser? Daqui a 7 anos, gostaria de ser, em termos financeiros, um homem rico. Gostaria de ter muito dinheiro, tá vendo? Gostaria de ser um homem rico. Agora, quanto a questões desportivas, se o dinheiro me permitir, gostaria de ser presidente da Federação Angolana de Lutas. Por quê? Porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, tenho programas de trabalho, tenho programas de ciclos olímpicos de trabalho que gostaria de exercer, mas não como um membro da direção, mas como o líder ou então o homem da cadeira máxima da federação. Possivelmente 2024, com ou sem dinheiro, eu vou pôr minha candidatura para a Federação lá na luta como presidente. Ok. E gostaria de nos revelar uns dos seus planos futuros que tem, das coisas vindouras? Os meus planos futuros é trazer medalhas para Angola, trazer uma medalha principalmente africana de ouro, depois trazer mais uma medalha mundial de ouro, depois trazer medalha olímpica de ouro. Ok. E além disso, o que é que estás a preparar realmente desta vez aqui como uma surpresa para a nação angolana? Para a nação angolana, as surpresas são tamanhas. Olha, que nós agora estamos atrás de patrocínios, estamos a bater porta para patrocínios. E olha, eu gostaria de dizer assim: os nossos patrocinadores até agora somos nós mesmos. Se o Trovada não tirar 300 mil kwanza, se o Papau Emba não tirar 1 milhão, se o Rei Nunai não tirar 1 milhão, se outro Cicrânio, fulano não tirarem para organizar, ninguém organiza por nós. Estamos a apelar patrocínios, Angola à última hora, foca-te para nós, tenta nos ajudar nesse sentido. Se nós viemos à mídia, é para conseguirmos massificar, né? E mano, agora nada se faz sem o lombongo, sem o dinheiro não consigo. Por outra, nós temos pessoas que podem nos apoiar, tal como o boss Luzayado Simba, que é da casa LNS. Nós gostaríamos imenso que abrangisse ou abraçasse o nosso projeto, que nos chamasse para junto numa mesa redonda, conversarmos e ver como é que podes levar as lutas a bom porto. Né? Nós queremos pessoas singulares, queremos pessoas empresa, queremos patrocinadores.
Quando nós tivermos patrocinador, vocês vão ver a magnitude daquilo que é o Pro Wrestling em Angola. Está bem, estamos quase a chegar no término mesmo do nosso programa, que iniciamos aqui. Gostaria de fazer quase uma última pergunta no Campeão Trovada. Será que podes ter uma última palavra pela federação toda? A princípio, eu gostaria de parabenizar a Federação Angolana de Luta. Eu lembro que em 2009 fomos recebidos no Palácio Presidencial pela Sua Excelência, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, para os cumprimentos do final do ano, porque nós tínhamos medalhado a nível de África. E não se vai uma semana que o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fez apelo quando falava das modalidades ou do desporto, mencionou a nossa medalha de bronze que conseguimos no Campeonato Africano. Isso quer dizer que nós estamos a bom caminho, graças à Federação Angolana de Lutas, na pessoa do senhor Kindieko Luvumbo, que é o presidente, e o seu elenco todo. Parabenizar a Federação, dizer que o trabalho ainda é muito grande e que se nós realmente gostamos da nossa modalidade e queremos levar ela à frente, então unamos os esforços, evitemos os conflitos para levar esse desporto a bom porto. E, por exemplo, dentro mesmo desse mundo aqui da luta livre, que o campeão Trovada trabalha, quem é que gostaria realmente de lutar com ele, se não tendo o mesmo combate com ele para poder ter as qualidades, ou se não os títulos que ele tem? Olha, infelizmente, não é questão de orgulho, mas é por questões profissionais, né? Tem muitos e muitos bons atletas que, se eu referenciar um, se calhar eu esqueço o melhor e cita o menos melhor, né? O que eu ia dizer é que esse título só fica na mão dos melhores. Exato. Então, se eu o tenho, eu sou um dos melhores. Agora, pessoas vocês deviam convidar no programa e perguntar quem quer bater o campeão Trovada. Porque eu é que tenho o título, então eu não posso querer bater mais ninguém. Eu é que tenho que ter agora receio de lutar com pessoas para não perder. Tem que ter pessoas a vir atrás do título. Mas eu tenho um atleta que até agora me cria muitas dificuldades quando eu luto com ele. É muito pequeno. Eu até vou citar o nome dele, vocês vão esperar pessoas grandes, mas ele é pequeno e é grande ao mesmo tempo, porque é mesmo um atleta de ponta. Ele faz quase tudo o que eu faço, faz MMA, faz lutas, amadora, profissional, jiu-jitsu, está fazendo agora o karatê e o boxe. É o Antero. Antero. Yeah. E vive cá em Luanda? Vive cá em Luanda, vive no Golfo. É um menininho de 21 anos. Eu fiz 3 lutas com eles, duraram menos de 2 minutos e todas perdi. Eu não sei se é porque é alguém que eu preparei e me conhece melhor. Mas é um atleta de ponta, esse calhar é o único que me criava dificuldades. Além dele, tenho Mabocotomo, né? Prontos. Eu já lutei com ele várias vezes, mas nunca ganhei. Porque quando eu penso que ganhei, me acordam, dizem que luta já acabou. Eu não sei onde é que eu vou, como é que eu fico, porque ele é mesmo um daqueles bruxos fortes. Mas é uma das pessoas que eu gostaria de um dia ultrapassar. Eu sou o campeão, sim. Mas é uma das pessoas que, enquanto eu não vencer, não me sinto totalmente campeão. Yeah. Quer dizer, essa pessoa que o campeão Trovada acabou de citar, a primeira pessoa, foi um miúdo mesmo que foi treinado por ti? É um atleta que eu peguei com 9 anos, agora ele tem 21, está há 11 anos a treinar comigo. Depois dele passar a fazer luta profissional, é um atleta do clube, mas eu sinto que ele me conhece tão bem que, como dizem, me conhece mais do que o meu próprio bolso. E aí, então, tudo que eu faço, ele joga nos contra-ataques e me ultrapassa, então... Ok. Bem, chegamos ao término do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, campeão Trovada, por ter disponibilizado o seu tempo para nós.
Queremos pedir se realmente tens algumas pessoas que podes cumprimentar a partir das casas, ou se não, alguns amigos. Então, pode ser. Bem, nunca faltam, né? Porque senão dizem que somos ingratos. E primeiramente gostaria de agradecer à equipa da produção, né, por nos terem formulado o convite para essa pequena entrevista. Gostaria também de agradecer a Moda da Rua, né, que é uma boutique aqui no bairro Cacenda. Então, para pessoas moradores daqui que quiserem comprar dos bons produtos, do bom relógio, perfume, calça, também cinto, podem vir para aqui porque conseguem comprar. Em especial ao Boss Nzimbo, né, que é o proprietário daqui do espaço, ao gerente André, e a equipa da produção que já referenciei daquela hora, a minha família, ao meu clube desportivo Super União, também ao meu fundador do clube, mas que eu trato o meu presidente porque é o meu agente, Antônio Vemba Papau Embavê Piton Kikalamba, né? Ao Rei Nunai, Robocop, meu puto, meu irmão, o meu menino Antero, que é um grande aniversário também, o meu filho Tadeu, e ao resto, aqueles que eu não citei, não quero dizer que vocês não estão aqui, vocês estão aqui e estão aqui, mas se calhar ultrapassou-se os nomes. Para o meu pessoal do MMA, vou em especial ao meu treinador Oscar Breno, aos meus co-equiper e ao nosso diretor Walter Lobão. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Aqui foi o vosso apresentador Boaventura Bernardo Ginga, a partir da capital de Luanda, capital mesmo da República de Angola. Nos vemos nos próximos episódios.